Amém? Deus abençoe. Pastor, como é que eu posso entender e compreender que Deus me ama e que Ele tem um plano maravilhoso para a minha vida? Abre a Bíblia de vocês lá em João 3,16. E assim, a palavra de Deus lá em João 3,16 vai dizendo assim:
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Por que Deus teve que fazer isso? Deus, ele criou o ser humano, se nós formos lá em Gênesis, Deus criou o primeiro homem, Adão e Eva, e deu autoridade a eles, deu o livre-arbítrio, deu autoridade, mas infelizmente, Deus criou o homem para ser eterno, Deus criou o homem para viver uma vida de felicidade, uma vida plena, uma vida com propósito, uma vida com unção, uma vida com autoridade para poder declarar sobre todas as coisas, e assim como ele ia declarando, Deus criou um homem de tamanha inteligência, que Adão foi o pai do ser humano, e Adão também ele foi aquele que deu nomes aos animais, deu nome às plantas, o homem era abençoado. Nós olhamos para os animais e vemos os nomes que estão nos animais, e a gente vê o tanto que Adão era abençoado por Deus. Mas você precisa entender que são amados e que foram criados com propósito. Nós precisamos entender que nós somos amados pelo Pai e que nós temos um propósito de vida. Mas no meio da nossa caminhada, muitas das vezes nós nos perdemos por esse propósito. Aí é onde nós aceitamos as ofertas que esse mundo tem a oferecer. E qual a oferta que esse mundo tem a oferecer? É bebida, é festa, é prazeres. O mundo tem a oferecer tudo aquilo que não agrada a Deus. E em meio a nossa caminhada, mas pastor, eu nunca bebi, eu nunca precisei ir para farra, mas você acredita que você é pecador? Você crê que você é uma pessoa pecador que peca? Porque a palavra do Senhor fala que a segunda verdade que eu tenho para dizer para você nessa noite é que todos pecaram, que o pecado nos separa de Deus. E a evidência disso está lá em Romanos 3:23, que diz assim: todos pecaram e carecem da glória do Senhor. Então devemos entender que todos nós pecamos. E aquele que diz que não tem pecado, a própria palavra diz que ele já está mentindo, que ele já está pecando. Então nós devemos entender que todos pecaram e carecem da glória de quem? De Deus. Então, e para o Senhor não tem pecadinho nem pecadão. Tudo é pecado e tudo nos afasta do Senhor. E o pecado, ele cria um muro. O pecado, ele cria uma barreira. E eu trouxe esse muro aqui para representar a barreira que nos impede diante de Deus. Esse muro, muitas das vezes, gostaria que você pudesse olhar para esse pequeno pilha de tijolos e que você pudesse compreender e refletir hoje o que tem te impedido de viver o propósito maravilhoso de Deus. Será uma falta de perdão? Será a dúvida? Será o medo? Será o pecado do orgulho? Porque nós temos visto que a própria palavra do Senhor fala que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria. E nós temos visto como as igrejas têm se esfriado, como o amor de alguns irmãos tem se esfriado. É mais fácil convidar alguém, um amigo, para a igreja ou para uma festa? É mais fácil convidar um amigo para a igreja ou para um churrasco? Se você for convidar um amigo para o churrasco, prepare a tua casa, prepare uma chácara, prepare um ambiente bem espaçoso. Por quê? Porque vai lotar de pessoas. Mas quando você convida as pessoas para a igreja, as pessoas elas colocam meio 1 milhão de dificuldades para poder não chegar à casa do Senhor. Você crê nisso? Você tem observado isso? Ou só eu que tenho visto isso acontecer? Quando nós convidamos alguém para poder chegar na casa do Senhor, ele começa a colocar dificuldade, barreiras. E essas barreiras têm impedido as pessoas de viver o plano maravilhoso que o Senhor tem para a vida delas. O que acontece? O inimigo, ele tem plantado na mente das pessoas que, se for para a igreja, o que eu vou perder? Às vezes, se eu for para a igreja, eu vou deixar de beber.
Às vezes, se eu for para a igreja, eu vou deixar de ter as amizades que eu tenho aqui. E isso aconteceu na minha vida também. Quando eu fui resgatado pelo Senhor, quando o Senhor me chamou, e o Senhor me trouxe o começo da minha conversão, através de uma patroa minha que me deu uma Bíblia. E eu comecei a ler aquela palavra do Senhor, e aquilo ali, ela começou orando pela minha vida, e eu pude entender. E às vezes nós estamos felizes ao lado dos nossos amigos, das nossas amizades, mas quando nós chegamos em casa, que nós deitamos nossa cabeça no travesseiro, que não tem ninguém ao nosso lado, e que o vazio está no nosso coração, quando os pensamentos começam a trabalhar na nossa mente, e você se depara sozinho, sem ninguém ao teu lado, aí nós começamos a clamar pelo Senhor. E assim foi acontecendo na minha vida, a ponto de ser convidado para poder chegar neste lugar. E uma das coisas que vinha na minha mente, que o inimigo colocava na minha mente, mas se você for para a igreja, você vai ter de deixar de beber. Se você for para a igreja, você vai ter de deixar esses 20 amigos que você anda. Mas quando nós nos determinamos a caminhar com o Senhor, temos que tomar decisões. Temos que tomar decisão, e costumamos dizer que a decisão muda tudo. Muda a circunstância, a nossa decisão muda os nossos amigos, as nossas amizades, até mesmo a nossa família. Quando eu mudo, tudo muda. Quando eu aceitei Jesus, Deus me fez passar pelas pessoas que eu andava. E eles me veem vestido diferente, com a Bíblia na mão. Foi motivo de piada, foi motivo de brincadeiras. E muitos deles, Deus colocou no meu coração para que eu pudesse orar. E alguns deles se converteram, outros infelizmente não, mas eu continuo orando. E Deus me deu também outros irmãos. Irmãos que, se eu ligar para eles meia-noite, 1h da manhã, são pessoas que Deus me colocou, me deu para caminhar comigo, para poder me ajudar nessa caminhada de fé. E assim, temos visto, a palavra do Senhor fala que quando nós passamos por dificuldade, quando nós estamos em dificuldade, há amigos que é mais chegado que irmão. E Deus colocou esses amigos em minha vida. Assim como eu tenho certeza que se você chegou neste lugar aqui, é porque Deus colocou pessoas especiais para poder orar por você. Então, a segunda verdade é que o pecado, ele nos separa de Deus. Assim como eu falei, todos pecaram e carecem da glória do Senhor. Devemos reconhecer que o peso e as consequências do pecado é como uma separação de Deus. E esses pecados, ele é, assim como eu falei, a mentira, o orgulho, a soberba, tudo isso é pecado. Ah, pastor, mas eu estou na igreja. Mas se você estiver na igreja e você for um cristão orgulhoso, infelizmente, irmão, você está fora do propósito do Senhor, fora do caminho do Senhor. Pastor, eu estou na igreja, mas infelizmente eu não consigo parar de mentir. Meu irmão, você está na igreja só por estar, mas precisa mudar as suas decisões. Você precisa se alinhar com a vontade do Pai. E para representar isso, podemos ver o quão Deus é maravilhoso para com nós. Assim como eu disse, não existe pecado pequeno quando nos afasta do Criador. Ou seja, não existe pecadinho. Se ele te afasta de Deus, tome cuidado, que esse pecado diante do Pai é grande. Então, e a convenção é tão maravilhosa, que coisas que nós cometíamos, que nós fazíamos sem ter a atenção, quando nós aceitamos o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador da nossa vida, e você comete um pecado, automaticamente o Espírito Santo te incomoda. O Espírito Santo mostra para você o quanto você errou, e aquilo ali leva você a um arrependimento, leva você a falar com o Senhor: Pai, perdoa-me porque eu pequei. O verdadeiro arrependimento traz mudança. O verdadeiro arrependimento traz conserto em nossas vidas e fortalece a nossa fé. Deus, ele não chamou pessoas perfeitas, mas o Senhor, ele chamou pessoas imperfeitas para poder
vir e congregar numa igreja que existe também pessoas imperfeitas. Nosso pastor, ele fala que aqui é ferro afiando ferro e alinhado com o propósito de Deus. Não é porque eu sou uma pessoa difícil de lidar, mas às vezes quando você é uma pessoa com um temperamento muito forte, Deus ele te coloca para você andar com outra pessoa que tem um temperamento muito forte. Para quê? Para poder os dois ou se quebrantar, mesmo que possa haver discussão, mas que no final vocês podem entender que nós fazemos parte do corpo de Cristo. Sim, como corpo, a palavra vai falar que o Senhor, Jesus, ele é o cabeça da igreja e que nós somos os membros. Então, se eu perder um braço, eu vou sentir falta desse braço, eu vou estar debilitado. Muitas das coisas que eu faço, eu trabalho com jardinagem, então uma das coisas que eu não vou poder fazer é mais poder podar a planta. Como é que eu vou poder pegar a tesoura e deixar uma planta arredondada? Como é que eu vou pegar uma tesoura e deixar uma planta quadrada? Como é que eu vou fazer o meu trabalho na profissão que eu trabalho de jardinagem? Vou ter uma dificuldade. E nosso dedo é importante? Sim ou não? Nossa boca é importante? A palavra do Senhor vai nos mostrando que Ele usa as pessoas que têm um pouco de dificuldade. Como assim, pastor? Deus chamou Moisés para libertar o povo do Egito. Quando Deus chamou Moisés, Moisés falou o que com o Senhor? Senhor, chama outro, porque eu tenho dificuldade no quê? No falar. Aí Deus tinha um propósito tão especial com Moisés, que Deus não permitiu que o propósito se cumprisse sem ele. Deus pegou e chamou Moisés e falou, mas para esse propósito se cumprir, o teu propósito de vida é ser libertador. Chama teu irmão, eu vou falar com você, seu irmão vai interpretar e você vai fazer. Ou seja, Deus ele tinha um propósito específico com Moisés. Assim como eu não creio, irmão, que Deus chamou pessoas nessa terra por chamar. Eu não creio que Deus colocou pessoas nessa terra para sofrer. Ah, pastor, mas existem pessoas bêbadas, existem pessoas que estão no mundo das drogas. Algumas delas é por decisões específicas delas. Elas decidiram viver naquela vida. Pessoas que, quando nós vamos pregar lá fora, como nós vamos falar do amor de Deus para a pessoa que está numa situação de rua, muitas dessas pessoas até cita a palavra do Senhor. Elas conhecem a palavra, mas não permitiu que a palavra transformasse o seu coração. Quando há uma transformação de coração. E terceira verdade que eu quero falar hoje é que Jesus é o único caminho para nós voltarmos para Deus. Muitas pessoas dizem que existem vários caminhos que nos ligam a Deus. Mas hoje eu quero te dizer que Jesus é o único, Ele é exclusivo, não há outro que pode nos levar a Deus. E o Senhor, como eu li lá em Gênesis 3,16, fala que o próprio Deus fez isso. Jesus ele estava no seu trono de glória, junto com o Pai. E Deus chamou ele, vem cá meu filho, eu tenho um propósito para você, eu tenho uma missão para você. Está vendo aquelas pessoas lá se drogando? Está vendo aquelas pessoas lá bêbadas? Está vendo aqueles jovens lá mentindo? Está vendo aquele jovem lá que não consegue perdoar o seu pai, não consegue perdoar a sua mãe? Está vendo aquele jovem lá que está preso no vício? Está vendo aquele homem que está preso na pornografia? Está vendo aquela mulher que infelizmente não consegue perdoar o seu marido? Está vendo aquela mãe que infelizmente cometeu um aborto? Eu preciso que você vá lá resgatar aquelas pessoas. E Jesus ele desceu do seu trono de glória e se humilhou. Imagine alguém santo, precioso, alguém que não cometeu pecado nem em pensamento, ter que morrer por mim e por você. E ao descer, ele veio. Foi fácil?
Não, foi muito difícil. Quando Jesus, durante os 3 anos que ele passou, ele teve que... Chegou no momento da sua morte. E no momento que ele sobe no Monte Calvário. E ali ele vai orar. Por 3 vezes ele chama os discípulos e vai orar. E a palavra fala que Jesus estava tão angustiado, que na sua oração começou a transpirar. E o seu suor era sangue. Não saía um suor como nós, que às vezes devido ao calor começamos a suar. E normal, natural. Fala que a angústia do Senhor, de Jesus, era tão grande, que as gotas do suor se tornaram em sangue. Imagine que angústia, e ele clama: Pai, Pai, afasta de mim esse cálice. Se for possível, afasta de mim esse cálice. E a palavra fala e pode mostrar, alguns especialistas podem mostrar, alguns estudiosos, que até o céu, nesse momento de clamor, os anjos pararam, tudo pararam. Mas quando Jesus declarou: mas se for possível, faça a tua vontade. Na medida que Jesus clamou ao Pai, para que pudesse ser feita a vontade do Pai, o próprio Pilatos, quando estava interrogando Jesus, fala: você fez tantos milagres, você é tão poderoso. E ele declara para o governador: se eu quisesse, eu sairia daqui. Eu tenho um propósito, eu tenho uma missão. E todos nós também temos um propósito e uma missão. E o Senhor, Ele quer resgatar esse propósito e essa missão na tua vida. Ele quer fazer você viver o propósito pelo qual Ele te criou. E nessa noite, você não está aqui por acaso. Jesus é o único caminho de volta para Deus. E mostra que só Jesus pode nos reconectar com o Senhor. E para isso, eu gostaria que a irmã pudesse trazer, gostaria de chamar 3 voluntários aqui, 2 voluntários, que pudessem me ajudar. Quem se habilita aí? 2 voluntários para poder se habilitar. Oi? Meu amigo aí, pode ser homem. Quer vir aí, John? Ou Rian? Pode abrir. Mais para cá. Rian. Não, aqui pode deixar. Depois eu abro. Como é seu nome, irmão? Oi? Calebre. É o Calebre, ó. O homem que... Ele recebeu todas as promessas que Deus tinha prometido para ele, para Josué. É o homem que demorou muito, mas ele falou: Senhor, vou reivindicar minha promessa agora. Calebre, só que agora não é mais Calebre, irmão. Você vai ser Jesus. E você vai estar desse lado aqui. Isso aqui é o abismo. E o meu amigo Rian, não é o Ian, é o Rian. Rian, você vai ter de chegar até o Calebre, ó, do outro lado. Só que não pode por fora. Você já entendeu, você sabe. E aí? Como é que você vai fazer? Por que você não vai tentar? Por quê? Uai, parceiro, uma passada não dá. Sem Cristo não dá. O próprio Moisés, quando estava libertando o povo, chegou um momento que Moisés estava passando tanta dificuldade com aquele povo, e Moisés clamou a Deus e falou assim: Senhor, se for para mim sair daqui sem a tua presença, se for para mim sair daqui, Senhor, não permita nem que eu saia da tenda, não permita me mover. E aí, irmão? Quer tentar? Não é nem Calebre, Jesus está ali de braços abertos esperando, irmão. Mas tem um abismo, né? E o abismo? Como é que faz?
Jeitinho brasileiro. Coloca alguém deitado e... A maioria das pessoas não tem um jeito brasileiro para tudo. Às vezes nós queremos também, na nossa caminhada com Cristo, na nossa caminhada com o Senhor, inventar, pegar atalhos, sim ou não? E o brasileiro, ele é mestre em pegar atalhos. Mas a palavra do Senhor fala que Jesus, ele não é só o caminho, quando as pessoas falam. Jesus não é mais um caminho, como as pessoas dizem. Como algumas pregadores ou como algumas instituições falam que ele simplesmente era só mais um profeta. Não. A palavra de Deus vai dizer que Jesus, ele é o único. Jesus, ele é o único caminho que nos conecta ao Pai. Então, a cruz que Jesus teve que passar, a humilhação, a entrega que ele teve que passar, é o que nos conecta novamente. Por isso que a palavra fala que nós devemos entregar a nossa vida para o Senhor, negar a nós mesmos e seguir, tomar a nossa cruz e seguir a quem? Jesus. Então, irmão, coloca aí um jeito mais fácil de você chegar até... Coloca a cruz. Contrário. Para lá. Isso. E aí, Rian, o que você acha agora? Agora sim eu consigo, passando com a cruz. Aí. E assim, é isso que acontece quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor. Só que tem pessoas que querem andar com Deus e quer cortar a sua. A cruz está pesada, Senhor, eu não consigo. Tem como o Senhor cortar? Eu vou cortar só um pouquinho. Você já viu uma ilustração que o homem vai, ele começa a andar, e era um deserto, e várias pessoas, cada qual carregando a sua cruz, conforme o seu peso, conforme a sua... Porque tem cruz que nós escolhemos, passamos na nossa vida, a nossa caminhada sem Jesus, e que devido a essa caminhada, a consequência da nossa vida passada sem o amor de Deus e sem a vida ser entregue para Deus, certo que ao entregar a vida para Jesus, nossos pecados foram e serão perdoados. Mas as consequências desses pecados vão vir. Só que tem pessoas que começam a andar com o Senhor e começam a fazer o quê? Não, eu vou cortar só um pedacinho da minha cruz. Começa a andar, não, Senhor, está pesado, mais um pedaço. Começa a andar, vai passando o tempo, barreiras, dificuldade, e vai dizendo, não, Senhor, só mais um pedaço. E quando você vai ver, a cruz que serviria para poder ela te conectar e te levar até a Deus, pelas legalidades, pelas brechas que damos na caminhada cristã, ela não será mais o suficiente para poder nos conectar novamente com o Senhor. Então, compreenda, não existe nem pecadinho, nem pecadão diante do Senhor. Tudo diante de Deus é pecado, e pecado tem consequências. E a única coisa que pode nos conectar com o Deus é Jesus. Pois a própria palavra fala que o próprio Deus, ele entregou de espontânea vontade esse filho para morrer numa cruz por mim e por você. E hoje nos dá o livre-arbítrio para poder escolher nossa caminhada com Cristo. Amém? Deus abençoe vocês. Então o terceiro, justamente foi esse. Que Jesus, ele é o único caminho. Tanto que lá em João 14,6 fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser senão por mim. Só Deus pode nos conectar com... Só Jesus pode nos conectar com Deus. A cruz representa o amor, o perdão, a graça, a misericórdia do Senhor. A palavra de Deus em Lamentações 21:11 vai dizer que a graça do Senhor
são a causa de não sermos consumidos, pois essa misericórdia do Senhor, ela se renova sobre as nossas vidas todas as manhãs. Você sabe o que é isso? Você levantar e a graça de Deus já está sobre a tua vida. Você sabe, ao levantar e ter o privilégio de abrir os olhos, é porque o Senhor te deu mais uma graça, mais um presente, mais a maior riqueza de você ter o privilégio de poder prosseguir durante aquele dia, vencer e ser feliz. Deus te chama para ser feliz. Deus te chama com o coração, o Pai está de coração aberto para você. A quarta verdade, precisamos receber Jesus como Salvador e nosso Senhor. E isso está lá em João 1:12, quando a palavra fala assim: mas todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem filhos de Deus. Ó, que palavra tremenda! E todos quanto o receberam, deu-lhe o poder de se tornarem filhos de Deus. E antes, pastor? Antes nós éramos criatura. Mas à medida que nós reconhecemos, entregamos a nossa vida para o Senhor Jesus. E falamos: Pai, eu não quero mais viver a minha vontade, eu não quero viver mais da minha maneira. Eu quero viver conforme a tua vontade. Eu quero reconhecer que o Senhor é suficiente. Entenda, Deus é suficiente para você. Às vezes você possa estar aí com um vazio enorme no seu coração. Mas eu quero te dizer que o vazio que está no teu coração é o tamanho exato de Jesus. À medida que você entregar a tua vida e abrir o teu coração para Ele, Ele vai encher e vai transformar. Pastor, quando nós abrimos a porta do nosso coração, só existe e essa porta só tem uma maçaneta, e a maçaneta ela fica por lá de dentro. Como assim, pastor? A porta do nosso coração só tem uma maçaneta do lado por dentro. Jesus bate, mas a decisão de deixar Ele entrar sempre será minha e sempre será sua. Alguém passou um tempo orando por você. Alguém clamou ao Senhor para que você pudesse estar nessa noite, neste lugar. Mais uma vez eu afirmo, você não chegou neste lugar por acaso. Você chegou neste lugar porque o Senhor o conduziu para aqui. E Ele tem um plano especial para você neste lugar. E quando você abre a porta do teu coração para o Senhor, Ele entra e faz morada com você. Como está escrito lá em Apocalipse 3:20, que diz assim: se alguém ouvir, escute, olha a palavra do Senhor dizendo assim: escute, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e nós partiremos, jantaremos junto. Tem outras versões que diz: se eu... Tem outras versões que falam assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Oh, que palavra maravilhosa. Se você abrir a maçaneta da tua porta, do teu coração, para o Jesus fazer morada, a palavra está dizendo que Ele ceará com você, que Ele entrará. E ali vocês terão comunhão. O mais importante, a palavra fala lá em João 10:10 que o diabo ele veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus ele veio para nos dar vida e vida em abundância. O que quer dizer isso, pastor? A palavra está dizendo que o diabo veio para roubar nossos sonhos, roubar nosso projeto, nos escravizar, nos deixar numa vida de depressão, de ansiedade. Mas essa mesma palavra, o verso B vai dizer que Jesus veio para que nós tenhamos vida e uma vida em abundância. Uma vida com a certeza plena de que iremos encontrar com Ele no céu. Uma vida com a certeza plena de que Ele, quando deixou os seus discípulos na terra, falou: eis que eu preciso ir,
mas vou fazer morada. Vou preparar a morada de cada um para poder estar comigo. E à medida que nós entregamos e caminhamos com Jesus e começamos a fazer o que Ele nos pede para fazer, a alcançar pessoas, a mostrar através do testemunho de vida, nosso testemunho correto, que somos uns verdadeiros cristãos. A palavra fala que Ele tem um galardão, algo especial para cada um. Ah, pastor Gil, mas eu não sei qual é o tamanho dos benefícios. Meu irmão, só de você ter o privilégio de passar a eternidade com Jesus, com o Senhor, assim igual a irmã estava ministrando, a palavra fala que os 24 anciões adoram, se prostram, 24 horas, dizendo o quanto Ele é santo. Santo, santo, santo. Você sabe o privilégio de você estar diante de Deus e falar: Senhor, Tu és santo, maravilhoso. Você não ter mais sofrimento, você não sentir mais dor, só alegria. Esse vai ser o melhor presente de você estar no céu, deleitando das maravilhas, deleitando da presença do Senhor, deleitando do amor que Deus tem para a tua vida. A quinta verdade: quando recebemos Jesus, temos uma nova vida. E onde o Senhor pode falar isso? Onde o Senhor pode me confirmar isso? A palavra do Senhor fala assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Lá em 2 Coríntios 5:17 fala: eis que tudo se fez novo. E o mais tremendo dessa palavra, que eu acho, é que essa palavra não veio de qualquer pessoa, mas sim veio de um homem que, em vez de ser alguém que andava com Jesus, era alguém que perseguia as pessoas que andavam com Jesus. Veio de um homem que andava e caminhava com o Senhor. Não, era de Paulo, alguém que era perseguidor, que prendia as pessoas, que levava essas pessoas até ser executada. Mas a palavra vai dizer que houve uma grande transformação na vida desse homem. A palavra vai dizendo que ele estava em caminho de Damasco. E chegando no caminho de Damasco, ele teve um encontro. Já tinha recebido as cartas para poder prender e perseguir os cristãos. Mas esse homem teve um encontro com Jesus. À medida daquele encontro com Jesus, a palavra fala que ele passou 3 dias e 3 noites sem enxergar nada. E foi levado a uma casa. E naquele lugar que ele foi levado, ele pôde refletir no que estava fazendo. E refletir daquele encontro, daquela luz que ele viu, daquela presença extraordinária que ele recebeu. A palavra fala que esse homem mudou, a ponto de que se tornou um dos maiores apóstolos a pregar para os gentios. Ele foi instituído a levar a palavra para as pessoas. Se hoje nós estamos aqui falando do amor de Jesus, se hoje nós estamos aqui para contar a história, podemos também agradecer esse homem que Deus tinha um propósito para a vida dele. Podemos agradecer pela vida de Paulo, o qual escreveu 13 livros do Novo Testamento. 13 livros do Novo Testamento foi escrito através da vida dele. E ser uma nova criatura não é mudar de religião, é nascer de novo para viver como filho de Deus. O que, pastor? Para mim ser uma nova criatura é só mudar de religião? Não, se fosse assim era fácil. Muitas pessoas que andam de religião para religião estavam vivendo uma vida de santidade, uma vida com propósito, uma vida na presença de Deus. Mas não. Jesus, Ele quer primeiramente mudar o teu coração. Ele quer fazer morada em você. Ele quer transformar o teu caráter, assim como transformou o meu, assim como tem transformado o caráter de vários pastores, de várias pessoas. Ele quer fazer uma morada, mas não simplesmente uma morada. Um dos meus testemunhos, quando eu me embriagava, eu já prometi ao meu sobrinho várias vezes, falava, muda meu nome se eu voltar a beber. Só dava uma semana eu voltava. Mas quando eu entreguei a minha vida para Jesus,
Eu falei, Senhor, se é uma coisa eu te dou liberdade para o Senhor tirar da minha vida, é a bebida. E no meu encontro com Deus, não foi... Antes do encontro com Deus, eu já tinha tirado. E hoje faz mais de 13 anos que eu entreguei minha vida para Jesus e no primeiro mês nem sentia falta. Ah, mas pastor, mas tem pessoas que têm opinião, falam, vou parar de beber. Mas só isso aí não é suficiente. O suficiente é você entregar a vida ao Senhor. Isso é suficiente. Quando você entrega a tua vida para o Senhor, Ele transforma. Quando você entrega a tua vida para Deus, para o Senhor Jesus, e Ele faz morada, pode ter certeza que através da tua vida, a tua família será restaurada. Através da tua vida, você vai poder declarar, assim como Josué, amigo de Caleb, parceiro de Caleb, falou, eis que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não simplesmente só Ele. Nosso pastor fala que Deus, Ele não chama só uma pessoa, mas Deus sempre chama família. Deus é um Deus de família. E o diabo, ele é inimigo da família. Temos visto o tanto que o inimigo ele tem tentado e tem batalhado para destruir as famílias. Uma das maneiras que ele tem usado isso é através das crianças, até mesmo as crianças hoje não têm tido mais pais. É mostrar para as crianças que ela já é adulta. É tentar fazer de tudo para tirar